Bom, vamos começar. Ai, gente, olha, para mim é um desafio estar aqui em cima, meu Deus, mas eis-me aqui, né? Eis-me aqui para tudo aquilo que o Senhor tem nos reservado esse ano, né? O ano da provisão celestial. Glória a Deus. Essa semana foi bem corrida. Então eu escrevi, nem eu entendo que eu escrevi aqui. Mas é pela graça, amém. Glória a Deus. É o Espírito Santo que nos capacita. Aldinho já tinha me chamado algumas quintas-feiras. E eu falei, Aldinho do céu, não faz isso comigo, irmão. Porque eu sou acostumado a cantar, eu gosto de cantar, mas ministrar, né, é uma coisa mais... Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? E todos nós somos escolhidos aqui, né? Glória a Deus. Então, o meu tema, eu não sei se vai condizer muito aqui com os tópicos, mas é o que Deus colocou no meu coração. É provisão através do nosso comportamento. Eu vou ler um texto aqui que está em Mateus 26, 36 a 46. Amém. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Não, eu acho que é 26. Eu acho que eu te passei errado, é 26. Por isso que eu estou vendo, eu falei assim, parece que eu não li isso. É 26, Emily. Eu vou ler aqui na minha. Eu passei errado para ela, minha discípula linda, amada. Glória a Deus. Mateus 26, 36 ao 46. Isso mesmo. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar-se de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Amém? Aqui no Getsêmani, Jesus estava prestes a enfrentar uma grande tribulação, né? Uma grande angústia. Só que nem por isso Jesus desistiu ou desanimou, né? Muitas vezes a nossa caminhada nem sempre é fácil, né? Nós temos os nossos altos e baixos. Tem dia que está tudo certo, tem dia que está mais ou menos, né? E com Jesus também foi assim, né? Jesus estava muito angustiado, muito triste, porque ele sabia o propósito dele, né? Ele sabia que ele tinha que se entregar por mim e por você. Mas no Getsêmani, muitas vezes, quando nós passamos algumas dificuldades, a nossa vontade é desistir. Ai, que Deus não me ama. Ai, porque só dá errado para mim. Ai, porque a vida do meu irmão dá sempre certo, a minha não. Só que no Getsêmani, nós aprendemos
o comportamento de Jesus. Qual o comportamento que Jesus teve no Getsêmani, né? Primeiro comportamento de Jesus é que ele orou antes de tomar qualquer decisão. Que está em Mateus 26, 39. Deixa eu estou com a Bíblia aberta aqui. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então, o que Jesus fez? Ele se derramou diante de Deus, né? Ele se derramou diante da presença de Deus. Quando nós estamos passando alguma dificuldade, algum problema, a melhor decisão que nós devemos tomar é se derramar diante de Deus. É se prostrar verdadeiramente diante de Deus. Porque só Jesus conhece o nosso coração, né? Os nossos pastores, os nossos líderes nos ajudam, nos aconselham. Glória a Deus pela vida dos nossos pastores, pela vida dos nossos líderes, né? Mas, na verdade, às vezes você está passando por alguma coisa, mas você não fala. E só Jesus, mesmo que você não fale, Jesus, ele sabe o que você está passando. Porque só ele conhece o seu coração. Então, o que Jesus fez? Jesus estava muito angustiado, só que ele pediu para Deus que afastasse dele esse cálice. Que afastasse dele essa angústia, essa tribulação. Então, o que ele fez? Ele orou. Você tem orado para tomar algumas decisões? Né? Ou você tem ido lá, eu vou comprar o carro. Você não pergunta para Deus, você não pede conselho para os seus líderes, para os seus pastores. Eu lembro que uma vez a gente ia comprar um carro, a gente estava querendo comprar um carro. E a gente foi lá na garagem lá e vimos um carro. Por fora o carro estava, meu Deus, coisa mais linda. Lindo, maravilhoso. E aí falamos assim, vamos chamar o pastor Saulo, né? Porque o pastor Saulo entende de carro, né? Mas a gente já estava certo já tinha feito contrato. Não, o pastor Saulo vai dar ok, a gente vai pegar o carro. Assim que a gente chegou em Balneário. Aí o pastor Saulo foi lá ver o carro. Bem na hora, acho que foi Deus, o carro estava lá em cima para coisar. Estava tudo estragado, o carro embaixo. Acho que tinha pintado com outra tinta, né, pastor? Não sei o que aconteceu. Mas o pastor Saulo falou assim, Gu, se você pegar esse carro, você vai ter prejuízo. E o que a gente fez? A gente escutou o nosso pastor, escutou o nosso líder. Mas se nós tivéssemos pegado esse carro, talvez a gente não estaria com um carro melhor hoje, né? Talvez a gente estaria pagando esse carro, porque realmente ele não estava em boas condições. Então, antes de você tomar qualquer decisão, ore, né? Uma decisão de emprego, né? Muitas vezes você, aquele emprego ganha, meu Deus, 10 vezes mais do que eu ganho. Então, eu tenho que aceitar, porque é de Deus, imagine. Mas você orou? Senhor, é isso que o Senhor tem para a minha vida? Porque muitas vezes a gente acha que aquilo é o melhor para nós, mas Deus tem muito mais, né? Deus tem o dobro, né, para as nossas vidas. Então, antes de tomar qualquer decisão, ore. Peça para Deus, né, que quando realmente for da vontade dele, nós venhamos sentir paz. Porque as coisas de Deus não nos traz dúvida, né? Ela traz paz. Outro comportamento que Jesus teve no Getsêmani, ele não desistiu, porque não foi respondido na hora. Muitas vezes a gente ora, né? A gente quer alguma coisa, só que a gente ora naquela hora e a gente quer que aconteça daqui 5 minutos. E as coisas com Deus não são assim, né? E não porque Deus é atrasado, né? Mas é porque Deus, ele chega na hora certa. Ele chega na hora exata, né? Mas muitas vezes a gente está orando, Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Só que Jesus, ele não foi respondido, né? Quando o Senhor falou assim, afasta de mim esse cálice, ele não foi respondido. Por que ele não foi respondido? Não porque não porque Deus não amava mais ele, ou porque ele estava em pecado, ou porque ele tinha feito algo errado, né? O nosso Deus, ele não é carrasco, ele é um Deus bondoso, né? Mas que naquela hora, isso não era a vontade de Deus para a vida de Jesus. Porque ele precisava se entregar. Então, se Deus tivesse respondido Jesus, ele ia falar assim, não, filho, não precisa morrer então. Onde eu e você estaríamos hoje? Né? Então, naquele momento, não era a vontade de Jesus, né? Jesus precisava se entregar. Ele precisava morrer por mim e por você, né? E o que você tem feito quando você não é respondido na hora? Eu quero ler 1 João 5,14.
ver se eu acho aqui. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Quando nós pedimos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele sempre nos ouve, né? Mas não é na hora que a gente quer que vai acontecer, né? É no tempo perfeito do Senhor, porque a obra dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, o que nós temos feito quando nós não somos respondidos na hora, né? Muitas vezes, eu não sei, mas pode ser que alguém na família de vocês talvez esteja doente, esteja passando por alguma dificuldade, né? E muitas vezes nós oramos, e parece que nunca cessa, né? Parece que o problema nunca cessa, parece que a dificuldade nunca tem fim, né? Mas é porque Deus vai agir na hora certa, né? Ele é perfeito. A gente não precisa se preocupar. Que no tempo certo, na hora certa, Ele vai agir, né? Então, quando você orar e você não for respondido na hora, descanse em Deus, né? Deus, Ele não está te punindo. Não está, né? Eu não vou abençoar a Amanda porque ela fez coisa errada hoje. Deus não é assim, gente. Deus, Ele é maravilhoso. Ele é um Pai bondoso, né? Eu imagino... O Senhor é o mais interessado em nos abençoar, né? Mas Ele sabe que muitas vezes, se Ele der algo para nós no tempo errado, vai dar errado, né? E muitas vezes nós somos filhos desobedientes, queremos para agora, mesmo sabendo que Deus vai agir na hora certa. Então, toda vez que nós oramos e não fomos respondidos, descanse em Deus, né? Ele tem cuidado de nós, em todo o tempo, né? Outro comportamento de Jesus também no Getsemane, ele orou até sentir paz, né? Muitas vezes, como eu falei, né? Quando eu estava grávida da Alice, a gente passou por um momento bem complicado, né? A Alice é um milagre, né? Toda vez que eu falo, eu me emociono porque realmente ela é um milagre, né? Não tem outra coisa a não ser um milagre, porque quando eu estava grávida, nos 7, 8 meses ali, eu comecei a ter problema com a minha pressão, e minha pressão subia, descia. E eu achava que é coisa de médico, né? Não tem nada. E os médicos falavam, mãe, a sua bebê é muito pequenininha, ela não está recebendo oxigênio, ela não está recebendo alimento, ela está muito pequenininha. Se continuar assim, a gente vai ter que tirar ela antes do tempo, né? Eu falei, só que eu ia assim, né? Eu sou daquelas assim, eu ia em um, aí depois eu ia em outro, entendeu? Para ver se era verdade que o outro estava falando, né? Falei, não, eu vou tirar minha dúvida, né? E aí teve uma vez que um falou assim, não, às vezes pode ser que ela só é uma criança pequenininha. Eu falei, glória a Deus, né? Então eu acho que ela é pequena, já me aliviou. Só que mesmo assim meu coração continuava angustiado. Só que eu procurei em quem? Em cada médico, né? Não procurei no médico dos médicos, né? E meu coração continuava angustiado. Eu ia fazer o pré-natal e eu estava normal, sem nenhum nervoso, nada. E chegava lá, minha pressão subia. Falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? E a médica que fazia meu pré-natal falava assim, Mayara, você está nervosa? Eu falei, não, porque eu cheguei aqui de boa, não tem certeza que você não está nervosa? Vai um pouquinho lá fora, respira um pouco e depois você volta. Eu ia, voltava e mesmo assim eu chegava no hospital, minha pressão aumentava. Tá bom. Só que eu não estava muito, né? Tá com meu coração assim, mas estava levando, né? E aí a médica falou assim, você vai sair daqui e vai ver o que é essa pressão. Pode ser que você se interne, porque pressão não é brincadeira. E se você não for, eu vou pedir para uma ambulância lá na sua casa, te pegar na sua casa e te levar para o hospital. Aí eu fui, mas mais porque ela ia fazer isso, porque eu não gosto de ir no hospital, né? E fui no hospital e chegou lá, eu fiquei acho que de observação, uns 2 dias. E toda vez que eles iam medir o coraçãozinho do coração da Alice, a Alice batia muito forte o coração. Muito forte, muito forte. O médico falou assim, mas deve ter alguma coisa errada, porque essa neném, ela tem movimento, o coração dela funciona normal, não é possível que ela seja tão pequenininha assim. Falei, eu não sei também, porque eu queria ser liberada, né? Eu falei, não, eu quero para minha casa. Tá, e me liberaram. Chegava de novo para fazer pré-natal, minha pressão lá no alto. Falei, não é possível uma coisa dessa. Aí teve um dia que eu tive que se internar mesmo, porque realmente eu fui fazer o último pré-natal.
E aí eu tive que ir no hospital, porque o médico falou assim, ó, você vai ter que ir no hospital e tomar uma dose de corticoide, porque você vai ter que tirar a sua bebezinha. Então a corticoide é para amadurecer o pulmãozinho e tudo, né? Tá bom. E eu fui desesperada, né? Mas mesmo assim, em nenhum momento eu fui conversar com Deus, né? Eu fui conversar com um, conversar com o outro, mas tá bom, fui indo. Aí chegamos lá, eu tomei só uma dose de corticoide, porque a outra eu não sei o que aconteceu, que eu não consegui tomar. E eu tomei essa dose, mas mesmo assim eu tive que ficar internada até a Alice nascer, né? E aí eu fiz uns exames, aí por causa da pressão me deu um problema no fígado também, né? Tá bom. Aí teve um dia que o médico chegou lá e falou assim, olha mãe, você não come, não bebe nada, que a gente vai ter que tirar a Alice. Meu Deus, eu fiquei desesperada, né? Meu Jesus, eu falei, nossa, vai ter que tirar a Alice, né? O Gustavo estava trabalhando na época, acho que em outra cidade, eu liguei pro Gustavo desesperado, né? Na época, o pastor Marcelo e o pastor André eram os meus líderes, né? Eu liguei pro pastor André e o pastor Marcelo, eles foram lá. Eu estava desesperado, falei, meu Deus do céu, né? E a psicóloga subiu para conversar comigo. Mãezinha, então, eu falei, ai, Jesus. Mãezinha, ela vai ter que ficar no oxigênio, né? Porque ela vai sair muito cedo, pode ser que ela precise de algum medicamento. Eu já estava conformada que ela ia ter que usar, ia precisar de oxigênio e ia ter que ficar nos medicamentos. Já estava conformada já, né? Tudo bem. E aí foi que quando a igreja inteira, né, se mobilizou pela vida da Alice, né? Que a Alice, a gente já sabia que ela ia ter que nascer prematura, mas todo mundo orando pela vida da Alice. E eu falei o quê? Eu falei assim, eu vou decidir orar também, né? Porque já era me ter orado no começo, né? Se não, vou orar também. E eu comecei a orar. E quando eu comecei a orar, a gente sente aquela paz, né? E a paz, ela vem verdadeiramente de Jesus, né? Jesus é a paz que excede todo entendimento. E eu comecei a sentir aquela paz. Eu falei, bom, se Deus cuidou da Alice até agora, né? Ele vai continuar cuidando, né? E fui para cesárea, né? E eu não conseguia ver o sexo dela, eu vi uma vez só. Não conseguia, porque ela sempre ficava com a perninha cruzada. Eu comia chocolate, fazia os ultrassom e nada, ela não mexia. E eu falava assim, médico, é menina mesmo? Olha, mãe, parece que é. Falei, meu Deus do céu. Imagine, chegou lá no hospital, quando eu fui para ganhar ela, o médico falou assim, é um menino. Eu falei, oh, meu Deus do céu. Brincadeira, mãe, é uma menina. Eu falei, ô, médico, pelo amor de Deus, já tinha que ganhar tudo rosa, né? É um menino. Minha pressão, aí que a pressão subiu de vez. Ele falou assim, não, mãe, é uma menina. Só que a gente viu cuidar de Deus com a Alice porque a gente não precisou comprar nada para Alice. Não comprou. Hoje eu compro, né? Mas mesmo assim ela ganha muitas coisas, roupa, sapato. Só que a gente não precisou comprar nada. A Alice ganhou berço, a Alice ganhou roupa, a Alice ganhou saída de maternidade, a Alice ganhou tudo. E aí, como eu fiquei um tempinho na UTI, porque a pressão estava subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo, eu recebi alta, né? E aí, quando a Alice nasceu, ela veio bem pequenininha. E o Gustavo até estranhou, porque ela era muito pequenininha. Só que ela deu um chorão. Ela gritou assim. O médico falou assim, não vai nem precisar de oxigênio, mãe. Ela tem um pulmão forte. E a gente subiu. Hoje a gente vê que ela tem um pulmão muito forte. E a gente subiu. E aí eu recebi alta, né? O Gustavo estava lá também todo impaciente, porque não tinha contato, não podia entrar na sala, né? Porque era UTI. E aí o Gustavo foi lá ver a Alice. E o Gustavo veio feliz, falando assim que não precisava, a Alice não precisou de medicamento, ela não precisou de oxigênio, ela só precisou ficar na UTI para ganhar peso, porque ela nasceu muito pequenininha, né? Eu acho que demorou uns 3 dias, eu tive que ainda ficar no hospital para me recuperar da cesárea, porque eu também tive um problema no fígado por causa da pressão, né? E mesmo assim pedindo para Deus, né? E a Alice ficou 3 dias na UTI, depois ela foi para uma salinha do come e dorme. A criança só comia e dormia. Ela foi para a salinha lá. E ela é a que mais mamava no quartinho. E um dia só a Alice ganhou 100 gramas, de um dia. O pediatra falou assim, eu não sei o que a Alice fez, porque nenhuma criança recebe alta tão rápido igual ela recebeu. E a gente sabe que é Deus, né? A gente sabe que é Deus. Então, realmente, ela é o nosso milagre, né? Só que nós oramos até a gente sentir paz, né? Porque muitas vezes, quando a gente está com o coração angustiado, a gente começa a acusar Deus, né? A gente começa, ai Deus, porque para mim nada dá certo. Porque para o outro irmão tá tudo certo, e para mim nada dá certo, né? Só que, você já orou até sentir paz, né?
Quando acontece alguma coisa no seu dia, quando você... Muitas vezes nosso dia não é tão bacana, né? Às vezes a gente se desentende no trabalho, né? Não no meu trabalho, porque meu trabalho é maravilhoso, né? Quero deixar gravado aqui, se estiver gravando. Valmir Davis, meu trabalho é maravilhoso, glória a Deus. Mas muitas vezes a gente, né? A gente se decepciona com pessoas, né? Porque a gente não é perfeito. Até nós mesmos, né? Magoamos as outras pessoas. Infelizmente, a gente não é perfeito, né? Só que às vezes, além da gente ir no nosso quarto, né? E orar, a gente quer brigar com Deus, a gente quer discutir, né? A gente prefere ficar murmurando do que orar e receber a paz que vem de Deus, né? Eu tenho vários testemunhos do cuidado de Deus e quando a gente ficava muito ansioso, assim, quando a gente orava, parece que as coisas fluíam, assim, sabe? Referente ao nosso casamento, muitos jovens estão querendo casar, né? E muitos jovens procuram, falam, nossa, mas parece que está chegando perto do casamento, as coisas vão ficando mais difíceis, né? Ó o Cristo, glória a Deus. Vai ficando mais difícil, né? Mas o Senhor sabe exatamente do que você precisa, né? E busque nele a paz que você precisa, né? Porque sempre eu falo para minhas ovelhinhas que vão casar. Muitas vezes a gente sonha com uma coisa, só que Deus faz muito melhor, né? No meu casamento eu sonhei com uma coisa, mas Deus fez muito mais do que eu esperava, né? E glória a Deus, né? Porque apesar de nós, o Senhor nos ama. O Senhor continua cuidando de nós. Amém? E o último tópico. Eu acho que eu estou indo rápido demais. Tá todo mundo entendendo, gente? Estou falando rápido demais. E o último tópico é ore para agradecer. Jesus tinha um coração grato e obediente, né? Muitas vezes nós só queremos pedir. A gente quer um carro novo, a gente quer uma casa nova, a gente quer um casamento, a gente quer um emprego melhor. Os solteiros, a gente quer uma namorada assim, um namorado desse jeitinho. E quando a gente ganha as coisas de Deus, a gente não se lembra de agradecer, né? Ah, ganhou! E pronto, a gente não vai orar e agradecer. Nós temos que todo dia ter um coração grato, né? Porque você tem uma casa, né? Muitas vezes a gente fala assim, a minha casa é tão pequenininha, não gosto muito da minha casa, né? É tão pequenininha, não dá para receber ninguém, mas você tem uma casa. Você tem um lugar para dormir, você tem um lugar para comer, né? Eu sempre morei em casa pequenininha, agora que, graças a Deus, eu sempre quis uma casa maior, mas é por causa do grupo, né? Para receber os grupos, para receber o pessoal, só que eu sempre agradeci pela casa que eu tenho, porque eu tenho uma casa, né? Muitas vezes, Senhor, mas eu queria um carro melhor, né? Esse carro aqui é muito simplesinho. Mas quantas pessoas não queriam ter um carro também, né? Senhor, eu acho que esse emprego não está muito bom assim para mim. Olha, eu queria estar ganhando esse tanto, mas você tem um emprego e através desse emprego Deus te dá o sustento, né? Para sua casa. Então aprenda a ser grato, né? Muitas vezes nós só sabemos murmurar, reclamar e, né, eu acho que Deus olha para nós e fala: meu Deus, mas eu faço tanto para esse ingrato, eu faço tanto para esse filho e mesmo assim ele não agradece, mesmo assim ele não tem um coração grato, né? Seja grato, né? Igual a história do 10 leprosos, que está em Lucas 17, do 11 ao 19. Do 11 ao 19. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, e a não ser esse estrangeiro. Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou.
Então o Senhor aqui, ele cura 10 leprosos, mas só um volta para agradecer, né? Quantas curas nós já recebemos, né, na nossa vida, né? Muitas vezes, eu não sei o que acontece muitas vezes com nós, porque Deus, ele cuida de nós, é detalhe pequenininho, assim, que a gente vê o cuidado de Deus, né? Mas muitas vezes a gente está tão focado em problemas, em dificuldades, né? Tipo, as contas estão chegando, os boletos estão chegando, e a gente fica tão preocupado, né? Mas agradeça, se você tem boleto, significa que você tem dinheiro para pagar, então seja grato, né? Então seja grato, né? Então, que a partir de hoje nós venhamos ser gratos a Deus, né? Ser gratos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, né, nas nossas vidas. Ser grato pela nossa casa, ser grato pelo nosso emprego, ser grato pelo nosso casamento, pelos nossos filhos, né? Ser grato pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, né, que são homens e mulheres que Deus levantou para cuidar de nós. E seja confiante naquilo que Deus tem preparado para você, né? O comportamento de Jesus, que ele confiou em Deus. Ele sabia que ele tinha que se entregar, né? Ele podia não ter se entregado, porque ele não fez nada de errado, né? Porque quem merecíamos a cruz era nós, né? Que nós somos pecadores. Mas mesmo assim ele sabia que ele ia se entregar e daqui 3 dias ele ia ressuscitar, né? Ele sabia o propósito que o Senhor tem para a vida, o propósito que o Senhor tinha para a vida dele, né? Ele foi confiante, não inconstante, né? Nós temos que ser confiantes naquilo que Deus tem para nós, não inconstante. Tipo, a gente quer, quando está tudo bem, a gente está tudo certo. Não, eu confio em ti. Está tudo certo. Mas quando acontece alguma coisinha, eu fiquei doente. Aí já falou, eu não confio tanto assim, né? Pode ser que muitas vezes aconteça de perder o emprego, mas é porque Deus tem algo melhor. Mas quando estava no emprego, nossa, eu confio. Aí perdeu o emprego, já não confio mais, né? Essa inconstância, sabe? Uma hora você quer, uma hora você não quer. Uma hora você confia, uma hora você não confia, né? E Jesus, em todo momento, ele confiou. Por isso que ele prosperou, né? Por isso que ele foi fiel. Quando nós confiamos em Deus, nós prosperamos, né? Esse ano é o ano da provisão celestial, né? Então, apesar das dificuldades, porque nós sabemos que a vida com Jesus não é flores, né? Não é tudo 100%. Nós temos nossas dificuldades, né? Nós temos nossos problemas. Mas que nós venhamos permanecer confiantes. Confiar naquilo que o Senhor tem para nós, né? Confiar no propósito que o Senhor tem estabelecido para nós. Que nós não venhamos ficar nessa inconstância, né? Quando tudo está indo bem para mim, eu amo a Jesus, eu vou no grupo familiar, eu vou no culto, eu participo da comunhão, mas quando tudo não está muito bem, não. Para mim a igreja não serve, para mim o pastor não serve, para mim o líder não serve. Essa inconstância, sabe? Uma hora Deus é muito bom, outra hora Deus não é tão bom assim, né? Que nós venhamos confiar naquilo que o Senhor tem para nós, né? E Deus tem grandes coisas preparadas para a nossa vida, muito mais do que nós imaginamos ou pensamos, né? E que nós venhamos nos comportar realmente igual a Jesus. Nós venhamos ter o comportamento de Cristo, né? Porque eu creio que muitas pessoas olham para nós, né? Muitas pessoas, elas ficam nos observando. Ainda mais quando você fala que você é crente. Eu sou crente. Pronto. Se você pisar errado, mas você não é crente. Se você vai falar alguma coisa, mas você não é crente, né? Então, como que as pessoas estão vendo o seu comportamento, né? Você, quando acontece alguma coisa, você murmura, você xinga, ou você... Não, Senhor, eu confio em Ti, né? Que nós venhamos ter um comportamento parecido com o de Cristo, né? Em nome de Jesus. E eu creio que esse ano Deus tem grandes coisas preparadas para nós. Grandes coisas reservadas para nós, né? É o ano da provisão celestial de Deus nas nossas vidas em todas as áreas. Em todas as áreas. Em nome de Jesus. Amém? Então era só isso que eu tinha para dizer. Glória a Deus. E, gente, sempre quando vocês forem intimados a estar aqui, intimados, diga sim, né? Diga sim. Porque você não está dizendo sim para o Dinho, sim para o pastor, você está dizendo sim para Deus, né? Você está fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, né? E vamos estar orando, né? Agradecendo a Deus.
Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui diante da sua presença. Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Deus. Que nós venhamos, Senhor Deus, ter um comportamento de Cristo, Pai. Que nós venhamos entender, Senhor, que nós precisamos confiar em Ti, que o Senhor está no controle da nossa vida, Senhor. E não importa o que aconteça, o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós venhamos entender que apesar das dificuldades, apesar das tribulações, o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da nossa casa, da nossa família, Deus. E o Senhor tem algo maravilhoso reservado para cada um de nós, Pai. Que nós venhamos, Senhor, esse ano experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós em todas as áreas, Pai. Em nome de Jesus, e que nós venhamos reconhecer aquilo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos a Ti, Senhor Deus, pela nossa casa, pelo nosso emprego, pelo nosso casamento, pela nossa igreja, Senhor. Nós somos gratos a Ti pelos nossos pastores, líderes, pelos nossos filhos, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigada, Jesus. E toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Ti, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, amém.